Graça e paz, igreja, amém? Glória a Deus. Vamos então já abrir nossas Bíblias, 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 11, amém? Segunda Samuel, capítulo 11. Um texto bastante forte, onde nós vemos um momento aqui de muita tristeza na vida do rei Davi, amém? Aleluia. Todos acharam? 2 Samuel 11, amém? A palavra do Senhor diz assim: na época da primavera, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe, e com ele os seus servos, e todo o Israel. E eles destruíram os amonitas, e sitiaram Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Numa tarde, Davi se levantou da sua cama, e foi passear no terraço do palácio real. Do terraço ele viu uma mulher que tomava banho. Ela era muito bonita. Davi perguntou quem era aquela mulher. Disseram-lhe: ela é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu. Então Davi mandou buscá-la, e ela foi até ele, e ele se deitou com ela, pois já havia se purificado de sua menstruação. Depois ela voltou para sua casa. A mulher engravidou e mandou dizer a Davi: estou grávida. Amém? Vamos orar. Senhor amado, Deus querido, nós queremos te agradecer, Deus, primeiramente pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estar aqui na tua presença mais uma manhã, Senhor. Podemos, Senhor, desfrutar de um momento de comunhão, Senhor, com os nossos irmãos, desfrutar, Senhor, de momentos de louvores, onde nós aqui, Senhor, oferecemos louvores e sacrifícios a Ti, Senhor, onde Te exaltamos, Te magnificamos aqui neste lugar, Deus, e principalmente, Deus, pela Tua palavra que acabamos de ler, Senhor, porque eu creio que essa palavra vem ao nosso coração, porque quando a Tua palavra é lida, Senhor, nós não saiu da nossa boca, mas sai da Tua boca, Deus, e nós sabemos que essa palavra, ela é soberana, ela é infalível, Deus, ela é verdadeira, Senhor, ela é palavra transformadora, Senhor, e eu creio, Pai, em nome de Jesus eu profetizo que essa palavra vai entrar em nosso coração, que essa palavra vai transformar nossas vidas, Senhor, que essa palavra vai nos corrigir, nos exortar, nos edificar, Senhor, fazer com que nós nos tornemos pessoas melhores aqui neste lugar, Senhor. Abençoa nossas vidas, Senhor, abençoa cada um presente neste lugar, Senhor, abençoa-nos, Deus, com o teu Espírito neste momento, Senhor, é o que eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus, aleluia, amém, amém, podem sentar-se, amém, glória a Deus. É um texto bastante interessante, né, porque até agora, nós vimos assim, que o rei Davi foi um rei de muito sucesso, venceu todas as batalhas praticamente que enfrentou, conquistou todo o reino, agora era rei ali naquele lugar em Jerusalém, rei de Judá, e tinha um poder muito grande, mas infelizmente talvez chegou um momento na vida de Davi, em que eu não sei se o orgulho, eu não sei o que aconteceu com ele, mas como diz a palavra, logo no versículo 1 diz que era a época da primavera, tempo em que os reis saíam à guerra, mas Davi não foi à guerra. Por que da primavera? Porque da primavera era a época em que se fazia as guerras, porque no inverno era a época de muita chuva, uma época muito ruim, os carros de guerra não conseguiam se movimentar, os exércitos não conseguiam se movimentar, então a primavera era o melhor momento, e na primavera também as flores floresciam, as colheitas eram boas, então havia suprimento para os soldados, então era o momento em que os exércitos saíam à guerra. E ali nós vemos no primeiro versículo que Davi manda o seu exército todo para lutar, mas ele fica em casa. E ali é interessante também, que ele fala que, a palavra diz que ele ficou ali e à tarde ele levanta, dormindo à tarde, ele estava tranquilo, uma mente despreocupada, e ali ele vai passear no terraço, e quando ele está lá no terraço passeando, ele olha,
e vê uma mulher tomando banho. E a palavra diz que era uma mulher muito bonita. E aquilo chama a atenção de Davi, atrai Davi. E Davi então vai buscar, procurar saber quem é aquela mulher. E se interessa por ela, pela beleza dela. E manda buscá-la. E deita-se com ela. E como nós vimos aqui, essa mulher acaba engravidando. Amém? Eu trouxe essa palavra por quê? Porque eu queria falar um pouquinho sobre nossas decisões. Decisões que às vezes são pequenas decisões, mas que se forem decisões erradas, as consequências são muito grandes. E ali, houve uma decisão grande e errada, que foi o fato de Davi se eximir das suas responsabilidades como rei naquele momento, porque ele tinha que estar com o seu exército, ele tinha que estar ali na batalha com o exército, e ele não foi. Mas ele tomou uma decisão pequena, de estar ali levantando no período da tarde, passeando no terraço do palácio. A decisão dele foi o quê? Olhar aquela mulher tomando banho. E ele olha, e a sua visão fica presa naquela mulher. Ele poderia muito bem ter evitado aquilo. Ele poderia muito bem ter saído da presença daquela cena, mas ele decidiu olhar, decidiu fixar os olhos nela, e a partir daí nós vamos ver tudo aquilo que aconteceu na vida de Davi por esse fato, por uma decisão tão pequena e errada que ele tomou. As consequências foram muito drásticas na vida do rei Davi, e não só na vida dele, mas afetou muita gente ao redor dele. Amém? E eu anotei aqui então as decisões que Davi tomou em relação a esse fato que nós acabamos de ler. Primeiro, ele deixou de lado as suas responsabilidades, como nós vimos ali no versículo 1. Ele tinha uma grande responsabilidade, ele tinha que estar com seu exército no campo de batalha, e ele não foi. Foi uma decisão errada. Depois, com a mente vazia, e quando a gente está com a mente vazia, nós ficamos suscetíveis a tudo que ocorre à nossa volta. E ele estava ali naquele período da tarde, acabando de levantar, talvez com a mente totalmente despreocupada, e isso já é uma decisão errada, porque quando você está numa situação como essa, tudo que se apresenta à sua vista te chama a atenção. Por isso que muitas vezes é complicado quando nós falamos na nossa vida espiritual, quando nós não estamos sempre e diretamente ligados com Deus. E quando eu falo ligados com Deus, eu falo 24 horas ligados com Deus. Eu não estou dizendo para você que você precisa ficar ajoelhado 24 horas orando, não. Mas você precisa ficar 24 horas ligados, conectado com Deus, conectados com a palavra de Deus. As tuas ações, os teus passos, as tuas decisões, tudo aquilo que você faz, tem que ser de uma forma justa, tem que haver justiça, porque nós vimos ali em Mateus 6,32, que a palavra diz que buscai o reino de Deus e a sua justiça, e justiça é fazer as coisas corretamente, justiça é tudo aquilo que você fizer, você atentar para aquilo que você está fazendo, e fazer com excelência, e fazer da forma correta. E o que é fazer da forma correta? É segundo a vontade do nosso Deus. Então você tem que estar focado nisso, porque se Davi estivesse naquele momento focado dessa maneira, ele não teria prendido o olhar naquela mulher. Talvez ele não tivesse conseguido evitar de ver, porque ele estava passeando naquele terraço e olhando para todos os lados, olhando para o céu, olhando para os pássaros, olhando para as flores, eu não sei, e de repente ele bate o olho e vê uma mulher tomando banho. Mas ele não poderia prender o seu olhar ali. Se ele tivesse focado naquilo que Deus quer para a vida dele, naquele momento ele iria falar ou ele ia pensar: não, eu não posso olhar para isso. Eu não sei quem é essa mulher, talvez seja casada. O que é isso? Eu tenho tantas mulheres, eu tenho tantas concubinas, para que eu vou fazer isso? Eu sou o homem segundo o coração de Deus. Davi era o homem segundo o coração de Deus. A Bíblia fala que Davi era o homem que tinha um coração tal e qual a Deus, um coração voltado para Deus.
E um homem dessa estirpe, nessa situação, não poderia ser tentado a ficar olhando para aquela cena. Mas Davi ficou. E de repente nós começamos até a pensar, mas que coisa cruel, que rei é esse? Um rei que tem um coração segundo o coração de Deus, e agora começa a olhar para uma cena como essa. Isso é reprovável. E até parece que nós somos muito santos quando nós analisamos dessa forma. Mas não é difícil nós estarmos de repente, muitas vezes, presos em nossa casa, em nossa televisão, e vendo ali umas cenas de Big Brother, umas cenas de A Fazenda, uma novela da Globo, em que ensina e que mostra tantas coisas ruins e perniciosas para nossas vidas, e nós estamos lá. Quando nós estamos olhando uma cena da novela da Globo, eu estou falando Globo porque é a emissora que mais transmite esse tipo de coisa, não estou querendo ser contra a Globo nesse momento. Mas quando nós começamos a olhar, talvez um filme que seja inapropriado para nós assistirmos, e nós começamos a olhar as cenas que não deveríamos estar vendo, e aquilo prende a nossa atenção, e que nós, na nossa consciência, porque nós nunca pecamos, nós nunca erramos, nós somos santos e somos de Deus, mas nesse momento nós olhamos e falamos, não, isso não tem muita importância. Eu olho, mas eu nunca vou acontecer comigo, nunca vai me afetar, esse tipo de coisa não me afeta. Mas afeta. Afeta porque você começa a ficar insensível com relação ao pecado. Afeta porque você começa a se acostumar a enxergar e ver essas coisas. E quando você começa a se acostumar com isso, você começa a se tornar insensível ao pecado. E o pecado que antes poderia ser algo repugnante, agora já é algo que não te aflige tanto, não te escandaliza, não te machuca, não te pega, não te impacta tanto. O terceiro, a decisão de Davi. A tentação o alcança e ele não se afasta dela, não se afasta da tentação. O desejo toma conta de Davi. Lá no versículo 3, a palavra diz: Davi perguntou quem era aquela mulher. Ele se interessa, houve a tentação, ele se prende na tentação, e agora o desejo começa a tomar conta de Davi, e ele já vai querer saber quem era aquela mulher. E disseram a ele: ela é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias. Urias, aquele teu soldado valoroso, aquele teu soldado valente, que está lá na frente de batalha, é ele. Ela é mulher dele. Mas ali, a tentação já fisgou Davi, o desejo já tomou conta do coração de Davi. Lá em Tiago 1,15 a palavra diz: então o desejo concebido dá a luz ao pecado, e o pecado após se consumar gera a morte. Aquilo entrou no coração de Davi. Davi já não enxergava mais nada. Davi já não queria mais saber se era Urias, se Urias era um soldado fiel, se era um soldado valente, se era um soldado que cumpria com suas obrigações. Ele já não queria mais saber. O desejo já estava no coração dele, o pecado já estava instalado no coração dele. Quinto ponto, torna-se insensível ao pecado. Davi se torna insensível. Não parece o mesmo homem que um dia esteve ali perto de Saul, e Saul o perseguindo, querendo matá-lo, e Davi disse: eu não toco um dedo no ungido do meu Senhor. Aquele homem que um dia respeitou Saul de uma forma sobrenatural, Saul, o rei que queria matá-lo, e ele não teve a audácia de levantar um único dedo contra Saul. Ele poderia ter matado Saul por várias ocasiões. Agora, totalmente insensível, ele não está nem preocupado com Urias, marido daquela mulher. Pior ainda, quando a mulher traz a notícia de que estava grávida, a insensibilidade de Davi chega a tal ponto, que ele fica totalmente cego com relação ao pecado. E qual a atitude que ele toma? Ele diz: grávida, opa, faz o seguinte, traga Urias para cá, traga Urias, mande Urias ir para a casa dele,
Vá para a casa dele, porque ele vai lá descansar, e ele vai ter relações com a sua mulher, e aí ela vai mostrar que está grávida, e ele vai pensar que o filho é dele, e manda chamar Urias, e Urias, como um soldado obediente e fiel, ele vem, e quando Davi manda ele ir para a casa dele, ele não vai, ele vai dormir junto com os guardas, e Davi então fica abismado, fala, mas como, você tinha que estar lá descansando? Ele fala, não, eu estou em serviço, eu estou em guerra, e se meus homens estão ali dormindo juntos, eu estarei com eles. Um homem que tinha hombridade, caráter. Mas Davi, totalmente insensível com tudo aquilo que estava acontecendo, já não mais pensando nem em pecado, o que ele faz? Ele fala, agora eu preciso engendrar um plano, eu preciso planejar algo para resolver a minha situação. Chama então Joabe, o seu general, e fala, olha o seguinte, vai lá, coloca Urias na frente de batalha, porque esse homem vai ter que ficar na frente da batalha, expõe ele lá, e Joabe então coloca Urias na frente da batalha, e Urias é morto, e Davi então manda buscar Batseba, e a toma por esposa. Gente, isso é terrível, nós vemos uma história como essa, de um homem que a Bíblia reputa como o homem que tinha um coração segundo o coração de Deus, tudo por uma decisão pequena e errada, tudo porque tomou uma decisão que não deveria ter tomado, e nós nas nossas vidas, se não tomarmos cuidado, eu disse uma vez e preguei aqui uma vez, que a nossa vida, ela é composta de decisões, nós tomamos decisões desde o momento que levantamos até o momento que deitamos, tudo que nós fazemos durante o nosso dia todo são decisões. Eu levanto de manhã, que roupa que eu vou pôr, que calça eu vou pôr, que camisa eu vou pôr, são decisões que eu estou tomando, o que eu vou comer no café da manhã, como eu vou para o trabalho, que caminho que eu faço, vou por aqui, eu vou por lá, são decisões a todo momento. E aqui nós estamos falando de uma decisão pequena, que Davi simplesmente olhou, a tentação veio e prendeu a atenção dele, e ele decidiu continuar olhando, ele decidiu continuar orando, e isso foi o suficiente para que o pecado entrasse na vida dele, e fizesse o estrago que fez na vida dele. Mas o pecado é revelado. Certo dia, o profeta Natã chegou diante do rei Davi, e contou uma história para Davi, e disse, rei Davi, existiam dois homens, um rico e um pobre, e de repente chega um forasteiro, e aquele homem rico vai oferecer comida para aquele forasteiro, ele tinha muitas ovelhas, mas ele era muito egoísta, ele não quis matar nenhuma ovelha para fazer uma comida para aquele forasteiro, e ele pegou daquele homem pobre que tinha uma única ovelha, e a palavra diz que ele tratava aquela ovelha com tanto carinho, e acariciava a ovelha, e a ovelha chegava até a dormir no colo dele, mas aquele homem rico tirou a ovelha desse homem pobre, e matou aquela ovelha para fazer a comida para aquele forasteiro. Davi ficou indignado com essa história, e falou, esse homem tem que morrer, porque isso não é correto, isso não é justo, esse homem é ruim de coração, ele é um mau caráter, ele tem que morrer. Natã então disse, esse homem é você, rei, esse homem é você, rei, com tantas esposas, tantas concubinas que você tem, você pegou a única mulher daquele soldado, e ainda fez com que ele fosse morto. Davi se arrepende. Quando Davi ouve essas palavras do profeta, Davi se arrepende, cai num profundo arrependimento. As decisões que tomamos podem nos levar a caminhos escabrosos, caminhos terríveis, e você muitas vezes vai chegar no momento em que você vai cair em si, e ver que algo terrível você fez, em função da decisão errada que tomou, mas talvez seja tarde, o estrago talvez já tenha sido feito. As consequências das decisões de Davi. O assassinato tornou-se uma ameaça constante na sua casa.
A partir daquele momento, filho matando irmão, filho querendo matar pai, a família de Davi ficou uma verdadeira balbúrdia. Nós vemos lá, por exemplo, em 2 Samuel 13:28, não precisa abrir. Absalão deu ordem aos seus servos, dizendo: ficai atentos, quando Amon, meu irmão, estiver alegre por causa do vinho, e eu vos disser, vai ferir Amon, então o matai. Não tenhais medo, não sou eu quem está ordenando, esforçai-vos e sede corajosos. Absalão queria matar o seu irmão Amon, porque ele estuprou a sua meia-irmã Tamar. Olha a situação da família de Davi. O próprio irmão estupra a meia-irmã. O irmão agora quer matar e mata o irmão por isso. Olha a desgraça que caiu na casa de Davi. Em 2 Samuel 18:14, a palavra diz: então Joabe disse: não posso me demorar assim contigo aqui. E tomou na mão 3 dardos, e com eles transpassou o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Aquele momento em que o exército de Davi estava perseguindo Absalão, porque Absalão tinha se revoltado contra o rei, e nessa fuga ele fica enroscado pelo pescoço, quando ele passa debaixo de um carvalho e cai do seu cavalo. Ali ele é morto, assassinado. O filho de Davi é morto ali naquele lugar. Os membros da família de Davi se rebelam contra ele. Em 2 Samuel 15:2 nós vemos o que Absalão fez. Absalão se revolta contra o rei Davi. Ele fica na entrada da cidade, e todo mundo que vem buscar uma justiça do rei, que vem falar com o rei para resolver alguma demanda, ele fica ali e fala: não adianta você ir lá falar com o rei, lá ele não vai resolver nada, fale comigo aqui. Um coração totalmente rebelde, revoltado, se revoltou contra o próprio pai, o próprio rei. As esposas de Davi foram trazidas a outro, à vista de todos. Olha que situação trágica foi essa. Lá em 2 Samuel 16:20, a palavra diz: Absalão disse a Aitofel: dai o teu conselho sobre o que eu devo fazer. Aitofel respondeu a Absalão, que era filho de Davi: deita com as concubinas de teu pai, que ele deixou cuidando do palácio. Porque Davi, quando Absalão se revoltou, fez a rebelião, Davi fugiu, mas deixou suas esposas, suas concubinas lá no palácio. E assim, quando o Israel, a palavra está dizendo, assim quando o Israel ouvir o que te fizeste detestável para com teu pai, todos que estão contigo se animarão. Assim, olha a situação: armaram uma tenda no terraço para Absalão, e ele se deitou com as concubinas do seu pai à vista de todo Israel. Terrível isso. O próprio filho se deita com as concubinas do pai, à frente, à vista de todo o povo. O seu primeiro filho, quando Batseba engravidou, naquela situação terrível que nós lemos aqui, morre. Deus leva o seu filho. Lá em 2 Samuel 12:18, a palavra diz: 7 dias depois a criança morreu. Mas os servos de Davi temiam lhe contar que a criança havia morrido, pois diziam: enquanto a criança estava viva, falamos com ele, mas ele não nos deu ouvido. Como lhe diremos que a criança morreu? O seu filho havia morrido. E vem a pergunta: mas morreu por quê? Porque a mãe cometeu um adultério? O pai cometeu um adultério? Não, morreu porque quem teria que morrer era Davi e Batseba. Porque a lei era muito clara naquela época: o adultério tinha que haver morte, morte de apedrejamento, eles teriam que ser mortos. Mas Deus tinha um plano, mesmo assim, ainda na vida de Davi, porque da geração de Davi sairia o nosso Redentor, e Deus não poderia deixar que nada acontecesse, porque isso poderia soar como se fosse um prêmio. Lá nós vemos na palavra, em 2 Samuel 12:14, a palavra nos diz: mas visto que com esse ato, deste motivo para que os inimigos do Senhor blasfemassem, o filho que te nasceu certamente morrerá.
Porque se essa criança continua vivo, os povos inimigos ou os povos pagãos poderiam enxergar Deus como alguém que estaria premiando Davi e Batseba pelo pecado que cometeram. Então, se eles não morreram, a criança teria que morrer. E o filho morrer é pior do que a própria morte. É uma situação muito difícil, uma situação muito terrível, que assolou a vida da casa de Davi. Quando alguém começa a pecar, é difícil parar. Por isso que a decisão errada, ela vai se desencadear numa sucessão de pecados, numa sucessão de erros, e chega um momento que não tem mais como você brecar isso, é muito difícil. Nós, quem já estudou e lembra disso, isso é inércia, e a inércia nada mais é do que a resistência à mudança do movimento. Essa é a primeira lei de Newton. Quando um corpo está em movimento, a tendência dele é sempre continuar em movimento. Isso é uma lei natural, e nas nossas vidas não é diferente. Quando aquilo está em movimento, está numa direção, a tendência é continuar. Quando o pecado está instalado, está sendo vivido, a tendência é continuar. Um esqui, quando desce uma montanha, é fácil para ele logo que ele começa a descer, mas quando ele está no meio da montanha, você já não consegue mais pará-lo. Ele já atinge uma velocidade tal que você já não consegue mais parar. Você vai embora, montanha abaixo. Não tem mais jeito. Em Tiago 1,14 a palavra diz: mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido, ele dá a luz ao pecado, e o pecado, após se consumar, gera a morte. Isso é uma sequência lógica, e isso não muda. Por isso que nós temos que brecar a coisa no início, nós temos que brecar a coisa na tentação. Quando algo se apresenta diante de nós, e que nós, com o nosso discernimento espiritual, porque nós temos esse discernimento, porque o Espírito Santo habita em nós. Eu tenho certeza que quando Davi olhou e viu aquilo, ele sabia na consciência dele que aquilo era errado, mas a tentação fez com que ele prendesse os olhos, e aquilo se transformou em desejo, e desejo em pecado. Aí já não tinha mais como retroceder. E quanto maior a desordem, menos dispostos nós nos mostramos a admitir que somos os causadores. Quanto maior o estrago, quanto maior a situação se enrola, aí é que nós não admitimos mesmo que nós fomos causadores. E a situação de Davi se enrolou de tal maneira que ali ele não admitia mesmo. Ele já mandou o Urias ir para frente da batalha, o Joabe colocar ele na frente da batalha, que era para ele morrer mesmo, e ali ele não sente culpa, a consciência dele não pesa. E muitas vezes acontece isso conosco, a nossa consciência não pesa, nós nos acostumamos com as situações, banalizamos o pecado em nossas vidas. E quando nós estamos falando em pecado, não vamos falar em coisas tão drásticas, não, que são coisas escandalosas, que impactam ao nosso redor, as pessoas, não. São pecados como esse que eu falei. São pecados como o pecado da pornografia, que a pessoa vai lá no computador, quietinho, sozinho ali, escondidinho, e ninguém está vendo, e ele começa a olhar algumas coisas, e acha que aquilo não tem muita importância. É você olhar para uma televisão, para um filme, para uma novela, seja lá o que for, e começar a ver cenas, e começar a ver coisas que são transmitidas e são jogadas no teu coração, na tua mente, e você reputa aquilo como algo insignificante que não vai te afetar, mas isso não acontece, porque isso vai mudando o teu coração, você vai ficando insensível a tudo isso.
Uma vez alguém disse, e eu não lembro como é que foi a história, mas me falaram, para de assistir esses programas da Atena, não estou contra isso, gente, você assiste, não tem problema, mas por causa da violência, né? É muita violência. Você começa a assistir esses programas que só a reportagem é só voltada para essas questões de violência, assassinato, roubo. Você acaba ficando uma pessoa totalmente medrosa, apavorada, você tem medo até de pisar na rua, porque parece que a tua vida é só cercada por isso, é violência aqui, violência ali, assassinato aqui, assassinato lá, roubo daqui, roubo de lá. Você fala, meu Deus, não vou sair mais de casa. Isso acaba influindo na tua maneira de viver, de encarar a vida. E quando então você começa a olhar coisas impróprias, coisas obscenas, e você acha que isso não vai te afetar, afeta sim, porque afetou um homem que era segundo o coração de Deus. E nós não podemos nos considerar tão superiores a Davi por achar que isso não pode nos afetar. Amém? A melhor solução é deter o erro antes de começar a pecar. O adultério de Batseba com Davi quase pôs fim a uma família, através da qual Deus planejou entrar fisicamente no mundo. Olha só que situação. Esse ato, esse adultério que foi cometido, quase põe fim a uma família, que era da qual descenderia o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio da tribo de Judá, descendente de Davi. Olha que situação terrível e trágica. Uma pequena decisão, um erro, desencadeou uma situação tal, que poderia até, se não fosse a intervenção e o propósito de Deus, poderia ter dado fim a esse projeto, de Deus entrar fisicamente no mundo, através da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. É trágico isso. A sabedoria para fazer as escolhas certas em diversos assuntos é um dom de Deus. A sabedoria é um dom de Deus, e nós temos que pedir isso a Deus, que Ele nos dê sabedoria para termos discernimento, para vermos os riscos que nós estamos expostos, para nós não cairmos nesses erros. Entender isso deve nos deixar mais conscientes das decisões que tomamos e mais dispostos a incluir o Senhor em nossas deliberações. Quando nós entendemos isso, que sabedoria é dom de Deus, e que a sabedoria ela é importante para que nós não tomemos decisões erradas, nós então agora vamos estar conscientes que Deus tem que fazer parte das nossas decisões a cada dia, a cada minuto. Deus tem que fazer parte da nossa vida. Deus não está aqui somente para nós pedirmos as bênçãos que queremos para resolver os nossos problemas. Ele tem que fazer parte da nossa vida. E se nós quisermos ter uma vida santificada, nós temos que recorrer a esse dom que Deus tem, que é a sabedoria que Deus nos dá, porque somente assim nós vamos estar andando alinhados com a sua palavra e a sua vontade. E aí sim nós vamos estar no processo de santificação, porque a santificação ela é um processo, e nós temos que estar inserido nesse processo. Peça sabedoria a Deus. Tiago 1,5 diz, Tiago 1, capítulo 1, versículo 5: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, Ele a concede livremente a todos, sem criticar, e lhe será dada. Deus te dá sabedoria, peça a Ele. Mateus 26:41, a palavra diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. A concupiscência da carne, os desejos da carne, isso é terrível. Infelizmente Davi foi um homem vitorioso, um soldado vitorioso, poderoso, mas ele não deu conta do maior inimigo
que ele teria que enfrentar, e ele não deu atenção a isso, e esse maior inimigo era ele próprio. Esse foi o maior inimigo de Davi. Tudo aquilo que aconteceu na casa dele, na família dele, foi porque ele não deu atenção a isso. Ele foi vencido por ele mesmo, por seu pecado, por sua tentação, por seus erros, por suas decisões erradas. O Senhor está nos preparando para assumirmos um papel importante nesse tempo. Essa geração é a geração que está sendo preparada para difundir o reino de Deus aqui na terra. Nós estamos sendo preparados para isso. O Espírito Santo veio e habita em nós. E quando nós falamos Espírito Santo, é o Espírito de Deus, é Deus habitando em nós. E isso não pode fazer com que nós incorramos a erros desse tipo. A nossa vida tem que ser uma vida ilibada, tem que ser uma vida correta, tem que ser uma vida justa. Nós temos que lutar para isso. Mas pastor, eu falho, eu tenho problema, eu sei, eu também tenho, mas nós temos que lutar, e buscar a perfeição, porque a palavra diz que um dia nós atingiremos a estatura de varão perfeito. Nós estamos nesse caminho, buscando a perfeição em Cristo Jesus. O Senhor quer nos preparar, o Senhor está preparando essa geração. Ele está colocando em nosso coração o entendimento de que nós somos o reino de Deus aqui na terra, que é onde pisam os nossos pés, ali é elevado o reino de Deus. E como representantes do nosso Pai celestial, do nosso Pai divino aqui na terra, nós temos uma responsabilidade muito grande. E não pode haver erro, não pode haver erro. Eu gostaria que a equipe de louvor já viesse para cá, por favor. Tem um versículo que nós, ontem na escola, no estudo bíblico, de sábado, nós discutimos aqui, quem estava aqui vai lembrar, e veio até uma dúvida em nossa mente, e nós discutimos o seguinte, a dúvida foi, mas Adão e Eva, eles trabalharam no jardim do Éden? E aí ficou aquela discussão, trabalhava, não trabalhava? Não, vamos buscar na palavra. E ali nós achamos em Gênesis 2,15 que diz o seguinte: e o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e guardasse. Pastor, você está ficando louco? Isso não tem, parece que não tem nada a ver com o que você está falando. Não tem, tem a ver com o que eu falei, porque tem a ver com responsabilidades. O Senhor nos dá responsabilidades. Ali no jardim do Éden, Deus coloca Adão e Eva e diz que eles iriam cultivar e guardar. Isso foi antes da queda, irmãos. Nós não estamos falando de Adão e Eva depois da queda, nós estamos falando antes da queda. O Senhor nos dá responsabilidades, e essas responsabilidades diante do nosso Deus, elas têm que ser levadas com muito cuidado. Davi teve uma responsabilidade da qual ele fugiu, da qual ele se furtou, de estar junto com seus soldados. E quando o Senhor fala em responsabilidade, nós não estamos falando só de responsabilidade espiritual, não. Nós estamos falando da nossa vida. A nossa vida é uma vida de responsabilidades, porque quando o Senhor fala em justiça, e quando nós falamos em justiça de Deus, isso não tem a ver somente com o espiritual. Aliás, pelo contrário, quando nós falamos em justiça, isso tem a ver com o mundo ao qual nós estamos inseridos, esse mundo que nós vivemos. Quando nós falamos em justiça, nós falamos em fazer as coisas corretamente, nós falamos em agir de forma correta, nós falamos em não pecar, nós falamos em não transgredir a palavra de Deus, nós falamos em não transgredir as leis dos homens,
Nós falamos em andar como homens justos, mulheres justas, de caráter. Nós falamos de pessoas que não fazem nada errado, e se acaso fazem, buscam corrigir aquilo que fez. Nós falamos de pessoas que são idôneas, de pessoas que são honestas, porque hoje nós estamos vivendo uma situação incomum. Nós estamos vivendo uma situação em que os evangélicos estão sendo vistos como pessoas muitas vezes transgressoras de leis, pessoas que buscam os seus próprios interesses, que buscam agariar dinheiro, poder. Hoje nós estamos sendo marginalizados por muitas áreas da sociedade. Estamos sendo vistos como pessoas que não são pessoas tão honestas assim, são pessoas que não têm um caráter tão bom assim. E nós temos que reverter isso, porque quem está sendo envergonhado não somos nós, mas é o nosso Deus, porque nós representamos Ele aqui nesse lugar. Nós somos embaixadores desse reino celestial aqui na terra, e como embaixadores do Rei, nós temos responsabilidades. E por isso que quando nós cantamos essa canção, Ambiente de Glória, é num ambiente como esse que nós temos que viver, é num ambiente como esse que nós temos que adentrar, no ambiente de glória. Porque quando nós nos conscientizamos que estamos num ambiente de glória, a nossa vida tem que ser diferente, porque agora nós estamos diante da glória do nosso Deus. Eu quero entrar nesse ambiente, eu quero entrar nesse ambiente de glória, eu quero ter essa vestimenta de glória, eu quero me revestir da santidade, a santidade da qual eu me revisto, esse é a vestimenta de glória, porque só assim eu posso encontrar com Deus, e como diz a letra, ser achado em seu coração. E Deus, quando olhar para mim e para você, Ele vai falar: esse é o meu filho amado, esse é o meu filho que ouve a minha palavra e cumpre os meus mandamentos, esse é o meu filho que busca a perfeição, que quer atingir a estatura de varão perfeito, Jesus Cristo. Aleluias. Feche seus olhos, reflita agora sobre isso. Reflita sobre essa letra, reflita sobre tudo aquilo que nós ouvimos essa manhã. Repense a sua vida. Se algo na sua vida está fazendo com que você tenha comportamentos, visões, vontades que não condizem com aquilo que Deus quer para nossas vidas, busque a sabedoria de Deus, busque o poder do Espírito Santo na tua vida, para que isso mude. Oh Deus, eu quero entrar no ambiente da tua glória. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo.